Ele elenca exatamente. esse discurso diante de uma falsa dicotomia que vai empurrar as pessoas para o suicídio. Na verdade é isso, né? E o que é mais necropolítica do que esse suicídio coletivo, né? Como foi elencado lá na questão de um líder messiânico que empurra as pessoas para o suicídio, né? Que elas pulam no penhasco, né? Elencando um grito de liberdade, né? É um sentido aqui, Exato. né? Daquilo que está sendo falado aqui. É um suposto discurso de uma liberdade individual que está muito elencada em uma racionalidade neoliberal também, em um discurso neoliberal, né? Dessa liberdade do indivíduo em detrimento do coletivo, né? De forma que é apregoada de uma maneira, digamos, não distorcida, porque os princípios do liberalismo existe essa concepção em seu fundo, mas amplificada a níveis que não deveriam ter sido amplificadas na questão, né? Questões que não deveriam ser concebidas dessa forma. Então, só retornando aqui, né? O indivíduo ele recorre à sua própria alienação, chamando isso de liberdade, no sentido do que, fazendo esse paralelo desse trecho do que o livro do Achille Mbembe elencou em detrimento da realidade brasileira, né? E aqui eu só queria fazer um parênteses sobre a questão da raça, porque quando o Achille Mbembe fala em raça, ele fala de uma determinada racialização, porque existe uma confusão e é notório que as pessoas tenham dificuldade com isso, com essa diferenciação do que é raça e do que é racialização, porque a própria concepção de raça ela é uma determinação colonial. Em que sentido? Quando os povos mais vulneráveis foram colonizados por aqueles que tinham mais poder, né? Seja ele qual for, em qualquer ambiente histórico que você queira, de certa forma, buscar na história, né? Eles foram determinados a partir de sendo como um outro. Eles foram determinados a partir de uma determinada concepção de um outro, de uma determinada concepção de raça que não era igual àqueles que dominavam, entende? Então, biologicamente falando, inclusive, não existe determinação de raça, digamos, da raça negro e raça branco. O que existe é a raça humana no sentido biológico, mas isso não quer dizer que não haja uma racialização no sentido cultural e étnico, né, estabelecido por esse tipo de pensamento colonizador. Só que isso não se encerra na questão da concepção do racismo enquanto raça negra, que é predominantemente vítima dessa concepção, só que isso se estende para o âmbito social. E aí tem uma palestra de uma especialista em filosofias, filosofias do Sul e filosofias africanas e filosofias sul-americanas, que ela fala que quando ela estava dando uma aula, e aí eu deixo a indicação dela ainda posteriormente na descrição, né? Geralmente quando você costuma tocar nesses temas que são muito delicados no que concerne ao tema social, né? E você está numa sala de aula que existem pessoas que ainda estão compostas por esse tipo de concepção simplória acerca do que é raça, né? Isso costuma gerar um tipo de burburinho, porque realmente não é tão simples de entender. E como muitos de nós nutrem vários preconceitos e preconcepções acerca disso, né, isso termina gerando uma revolta, como se fosse um discurso do que a extrema-direita atualmente costuma chamar de mimimi. E não é bem isso que acontece, né, na realidade da concepção dessa questão. Né? E aí essa professora dizendo que ela estava dando uma aula, né, e aí ela perguntou, né, e a sua empregada, ela é negra? Ela disse que essa menina ficou 2 minutos pensando para poder responder. O que é que isso denota? Né? Que a questão da racialização ela não corresponde necessariamente e exclusivamente a uma cor da pele, apesar de predominantemente ser isso, porque enquanto povos colonizados, né, essa associação da raça ela foi associada diretamente à questão da cor da pele. Só que essa questão da raça, ela foi expandida para um ambiente de uma questão social. E aí entra o que o Achille Mbembe chama de devir negro. Se você é pobre, você entrou no devir negro, né? Mesmo não sendo negro. Ou seja, é um ambiente de exclusão, né? Aquele limbo social que eu estava falando, que está associado a uma parte e uma consequência dessa necropolítica que é racionalizada para ser desse modo, que inclui aqueles que, inclusive, não fazem parte da noção de racialização enquanto negro, mas ele se torna negro. Ele é incluído em um devir negro, que é o devir da exclusão social, de um modo geral. E devir, para quem não sabe o que é devir, é um termo cunhado lá em Heráclito para a mudança, para o vir a ser, para o tornar-se. E, resumidamente, é isso que eu queria